Bom, quando acontece um crime, ou acontece uma morte, por exemplo, em que há uma certa suspeita, quem vai definir se houve um crime ou não é a perícia, não são os historiadores. Deve-se chamar a perícia, e a função da perícia é essa, é investigar através dos dados, das evidências e apresentar laudos forenses. São esses laudos que vão influenciar o júri e o juiz a tomar uma decisão final. Então, a importância da perícia é para dizer se houve ou não houve um crime. Se uma pessoa morre dentro de casa, a primeira atitude que se faz é chamar a polícia, porque precisa identificar a causa da morte. E a polícia encaminha para o Instituto Médico Legal para fazer uma perícia para saber a causa da morte. Porque muitas vezes a pessoa pode ter sido envenenada, não apresenta nenhum sinal externo, mas uma perícia vai dizer. Então, esse é o trabalho do Dr. Wojnowski, de fazer uma perícia investigativa com profissionais para dizer como essa pessoa se transformou nessa outra. Esse trabalho foi eu que fiz, porque até então a base era fotográfica. Eu fiz um trabalho de escultura para a gente ter uma base em 3D. Assim, a gente pode analisar a figura de frente, de lado, em todos os ângulos. A conclusão chegada pela equipe de peritos é que é impossível que essa pessoa tenha se transformado nessa outra simplesmente pela velhice ou usando uma prótese dentária. As diferenças na estrutura facial são absolutas. Depois vocês podem acessar o site Sister Lucitruffe. Há uma quantidade de laudos de diversos especialistas, inclusive o último agora de uma dentista especialista em prótese dentária. Todos eles são categóricos. A figura A não é a figura B. São duas pessoas diferentes. Uma novidade. Recentemente, na última edição de primavera do Fátima Center, o Fátima Center é o maior apostolado de Fátima, era o apostolado do padre Nicholas Gruner. Eles publicam uma revista chamada Fátima Crusader, que sempre foi contra essa tese das duas irmãs Lúcia, mas eles agora admitem. Então vai ser publicada, aliás, já foi publicada, ainda não está disponível na internet, parte, sim, mas é para assinantes, Eles admitem que houve duas. Isso é um dado muito importante para nós, porque só foi possível o Fátima Cruzader, o Fátima Center, reconhecer isso graças ao nosso trabalho. Então, é uma lasca desse gelo que a gente está conseguindo quebrar, porque uma vez que o Fátima Center reconheça isso, aí nós temos um outro direcionamento. Porque o nosso trabalho é provar que houve uma outra mulher ocupando o lugar da irmã Lúcia, e a partir daí se estabeleceu um inquérito policial, e é o inquérito policial que vai responder às outras perguntas. O primeiro dado é a certeza de que são duas mulheres diferentes.
Isso já foi provado, tecnicamente, e o próprio Fátima Center reconhece. E não só o Fátima Center, o padre Kramer também reconhece já, e uma série de outros fatimistas que sempre suspeitaram, mas não tinham coragem de dizer. A suspeita de que havia uma outra mulher ocupando o papel da irmã Lúcia existe desde 1992. Malak Martin prefaciou o livro do Christopher Hara e no prefácio ele diz que aquela mulher que aparece na entrevista com Carlos Evaristo em 1992 era falsa, não era a irmã Lúcia. Eu já vou chegar nessa história toda. Eu, como historiador, além de fazer o trabalho de artista, que era a minha profissão primeira, eu virei historiador, por acaso, por intermédio da minha esposa, que quis que eu fizesse história. Então, o trabalho de historiador que eu faço é complementar ao trabalho de artista. No caso aqui, o artista forense. Eu fiz outros também com relação à irmã Lúcia, estão lá no site do Dr. Roinovski. Então, nós somos uma equipe pequena. Eu, o Peter Roinovski, e mais algumas pessoas que não querem aparecer também, por motivos óbvios. Mas, basicamente, é uma equipe pequena e a gente vai trabalhando. Então, a gente recebe muitas informações de muitos lugares diferentes, do mundo todo. Existem padres na Itália, na Inglaterra, que me auxiliam na pesquisa. Existem freiras que me ajudam também. Então, é uma coisa muito séria. Não é brincadeira o que nós estamos fazendo. Certo? Bom, o meu trabalho de historiador, então, é procurar responder às perguntas que, na realidade, são periféricas. São perguntas que não são tão importantes. Elas são periféricas. O mais importante é constatar que houve um crime, que a figura A não é a figura B. Quando a perícia identifica que houve um assassinato, o caso está aberto. Então, as investigações a posteriori é que vão dizer quem fez, por que fez, em que circunstâncias foi feito isso. Mas o fundamental aqui é a prova de que uma não é a outra. E isso está devidamente provado. Basta que vocês leiam os laudos. É impossível que uma pessoa, simplesmente porque envelheceu, ou porque engordou, ou porque usou uma dentadura, consiga mudar a estrutura óssea do rosto. Observem o queixo. Esse tipo de queixo, mento, esse osso da mandíbula, ele não se altera por causa de dentadura. A dentadura vai provocar alguma mudança na maxila, que é essa parte superior. Então, o argumento da dentadura é inválido e chega a ser absurdo. Agora vamos fazer um breve histórico da situação toda, para que vocês entendam o que se envolve quando a gente fala sobre isso. A irmã Lúcia, desde o princípio das aparições, 1917, ela tinha 10 anos de idade, ela sempre sofreu ameaças. Por quê? Porque Portugal havia passado de monarquia para república de uma forma violenta. O rei de Portugal foi assassinado junto com seu filho. E a maçonaria proclamou a república em Portugal. Isso no início do século XX. A primeira coisa que a maçonaria fez, o primeiro ato da república maçônica portuguesa, foi separar a igreja do Estado. Porém, a maçonaria, ela não é em si algo homogêneo.
ela tem graus e nuances. Tem alguns maçons que são mais radicais, outros um pouco mais políticos e são mais maleáveis. Quando aconteceu a Primeira Guerra Mundial, a política maçônica em Portugal participou da Primeira Guerra Mundial. Portugal não vai participar da Segunda, mas da Primeira ele participou. A política maçônica, a República Maçônica, dividiu-se. Uma parte quis buscar novamente o entendimento com a Igreja. E a outra parte achava que isso era um retrocesso que poderia, de certa maneira, desfazer a lei, que para eles era sagrada, que separava a Igreja do Estado. Pois bem, essa parte mais radical da maçonaria é que vai perseguir as crianças em Fátima. Então a irmã Lúcia sempre esteve ameaçada. Tanto que depois ela vai para Lisboa e, secretamente, eles vão trabalhando ela para enviá-la para a Espanha, onde ela vai se tornar uma irmã Doroteia, em Tui, na Espanha. E é nesse percurso da irmã Lúcia, na década de 20, é que ela vai ter outras revelações de Nossa Senhora. Então, não mais as revelações com os pastorinhos, que morreram em 1920, Francisco morreu primeiro, depois a Jacinta. Mas durante a década de 20, a irmã Lúcia vai tendo novas revelações de Nossa Senhora. Ela tinha um desejo de ingressar no Carmelo, porque Nossa Senhora, na última aparição, a aparição do dia 13 de outubro de 1917, se apresenta como Nossa Senhora do Carmo. Esse desejo de ser uma irmã carmelita penetrou no coração da irmã Lúcia, e ela sempre vai buscar isso daí para diante. Esse aqui é um dado muito importante, por quê? Porque não era fácil conseguir sair da vida de religiosa Doroteia e fazer essa mudança de hábito para a irmã carmelita. A irmã Lúcia vai fazer 3 tentativas junto ao Papa. Na época, Papa Pio XII, e o seu secretário de Estado era Montini, que mais tarde seria o Papa Paulo VI. Nós entramos aqui na década de 40. A guerra está tendo seus desdobramentos pela Europa. A Espanha tinha passado pela Guerra Civil na década de 30. E no final da década de 30 para a década de 40, o Opus Dei começa a crescer na Espanha, sob o governo do general Franco, mas com pretensões de ir para Portugal. Os historiadores do Opus Dei registram um fato muito interessante. Aliás, eles registram vários fatos interessantes, Um deles é um encontro entre Zé Maria Escrivá, de Balaguer, que é o fundador do Opus Dei, com a irmã Lúcia, na Espanha, em Tui. O diálogo entre a irmã Lúcia e Zé Escrivá, de Balaguer, em Tui, na Espanha, nós não conhecemos. Nós conhecemos aquilo que os historiadores Opus Dei relatam. Mas, segundo o que eles dizem, foi a irmã Lúcia que conseguiu, por a influência que ela tinha, junto ao governo português, que conseguiu que o Opus Dei se estabelecesse em Portugal. Zé Maria Escrivá tinha muita dificuldade de conseguir estabelecer o Opus Dei em Portugal, porque o cardeal Cerejeira era seu inimigo político. Então ele precisava ter o aval, por assim dizer, de uma pessoa que tinha fama de santidade, como a irmã Lúcia. Eu creio que essa história de que a irmã Lúcia ligou para alguém lá, eles dizem que foi até o Salazar, eu creio que isso é mentira, mas que esse encontro com ela teve para fazer publicidade, para dizer que houve essa conversa.
O resultado disso foi que, pouco tempo depois, o Opus Dei se instalou em Portugal, em Coimbra. Então, o primeiro centro operacional do Opus Dei foi em Coimbra. Nesse espaço de tempo, a irmã Lúcia manifestava o seu desejo de ser carmelita. O bispo de Leiria, Dom José, era contra. A superiora da irmã Lúcia era contra. Mas, por volta de 1948, chegou, finalmente, o comunicado oficial do Vaticano, da Secretaria de Estado do Vaticano, assinado por Montini, determinando que a irmã Lúcia iria para o Carmelo de Coimbra. Ora, o Carmelo de Coimbra, ele tinha sido recém-instaurado em 1946. Então, é muito importante essa cronologia para a gente poder estabelecer, né, essa narrativa. Primeiro dado, 1944, em janeiro de 1944, a irmã Lúcia escreveu o Terceiro Segredo. Coisa que ela não conseguia fazer, ela tinha escrito as duas partes anteriores do segredo, em 1942, mas a terceira parte ela não conseguia escrever. E ela ficou muito doente, e o bispo de Leiria ordenou que ela escrevesse com medo que ela viesse a morrer sem escrever. Então, em início de 1944, em janeiro, ela escreve o Terceiro Segredo. Esse Terceiro Segredo ficou guardado com ela, porque ela não tinha uma pessoa de confiança para levar, um portador que levasse isso até o bispo de Leiria. Quem vai fazer isso é o confessor dela, o bispo de Gurza. Ele vai levar isso, então, para o bispo de Leiria e vai chegar nas mãos do bispo de Leiria em junho de 1944. Em fevereiro de 1945, acontece essa conversa da irmã Lúcia com Zé Maria Escrivá de Balaguer. Em 1946, o Opus Dei se instala em Portugal e o Carmelo de Coimbra é reaberto. O Carmelo de Coimbra estava fechado, é um Carmelo antigo, desde o século XVIII, e ficou fechado quando teve a proclamação da República em Portugal, no início do século XX. E depois, quando entrou o governo Salazar, esse convento ficou ocupado pelo Exército. Só em 1946, o Exército abandonou e as irmãs carmelitas voltaram a ocupar o convento de Santa Teresa de Coimbra. Em 1948, a irmã Lúcia sente dor de dente, vai ao dentista, Dr. Alcino Magalhães, e ele verifica que ela tem uma doença e é necessário extrair todos os dentes. Durante o processo de extração dos dentes, a irmã Lúcia é transladada para o Carmelo de Coimbra. Muito surpresa, porque ela pensava que iria para o Castelo de Viana, para Viana do Castelo, perdão, ou mesmo para um convento no Porto. No entanto, Montini a enviou para o Carmelo de Coimbra, onde ficava o centro operacional Opus Dei. Nós sabemos, isso vai estar no meu livro, tá, gente? Toda essa história vai estar contada, bem documentada no livro, que o Opus Dei fez 5 visitas, os membros do Opus Dei fizeram 5 visitas durante o pontificado de Pio XII, nos anos 40. Essas 5 visitas, 3 delas tiveram contato pessoal com Montini. Montini tinha conhecimento perfeitamente. Numa dessas visitas, ele recebeu o livro do Zé Maria Escrivá, né? Caminho, né? O nome do livro do Zé Maria Escrivá, que inclusive tinha sido queimado pelas freiras em Barcelona na década de 30. Fizeram uma fogueira e queimaram o livro dele, porque é cheio de heresias. Bom, mas o Montini, humanista, se afeiçoou às ideias de Escrivá. E daí nasceu uma amizade de influência. Então, esse é o contexto que faz a irmã Lúcia ir para Coimbra
nesse momento em que ela está fazendo toda essa extração de dentes. Ela entra em Coimbra no dia 25 de março, como uma desconhecida. Só quem sabia que ela era a irmã Lúcia era o bispo de Coimbra, que era amigo Opus Dei, a gente tem que dizer isso, né? Que viria a falecer 2 anos depois, e daí para diante, Coimbra, a diocese de Coimbra fica sob o domínio Opus Dei, e o Carmelo de Coimbra sob o domínio Opus Dei. Por que eu estou dizendo tudo isso aqui? Para dizer para vocês que tudo o que acontece com a irmã Lúcia, daí para diante, só pode ter acontecido por influência do Opus Dei. Então, o Opus Dei é o nosso suspeito número 1. Agora, essa história da substituição da irmã Lúcia não é um filme de Hollywood, não é um filme de James Bond, como as pessoas pensam. Há um processo histórico nisso, há um desenvolvimento histórico. As coisas não se deram assim, da noite para o dia. O que o escrivá queria era a irmã Lúcia sob o seu controle, porque ele tinha projetos para Portugal. Portugal, na década de 30, década de 40, até a década de 60, não é o que a gente conhece hoje. Portugal era um império. Era uma potência ultramarina, com várias colônias pela África e pela Ásia. Tudo isso era Portugal. E tudo isso vivia sob a lei de Portugal. O presidente Salazar, ele faz uma política de retrocesso ao que a maçonaria fazia. Ele vai se aproximar da igreja. Então, aquela lei de separação de igreja e Estado, na época de Salazar, vai ser amortecida. Então, Salazar vai ser um grande promotor da doutrina social da igreja, da doutrina de Cristo Rei. Mas isso não interessava para os modernistas e nem interessava para o Opus Dei. É preciso que vocês entendam o que é o Opus Dei. O Opus Dei é uma organização que não é exatamente de religiosos, é uma associação, é uma organização de leigos, mas que tem influência religiosa. Então, o Opus Dei ele não começa como uma organização religiosa, é uma organização de leigos que, inclusive, aceita não católicos. Essa organização ela é subdividida. Então, vocês têm os supernumerários, que são pessoas que são muito poderosas na sociedade civil, ocupam cargos muito importantes na política, na economia, no jornalismo. Por exemplo, no Brasil, o vice-presidente, o Geraldo Alckmin, é Opus Dei. Então, o Opus Dei tem uma influência muito grande na América Hispânica e na América Portuguesa, no Brasil. Você tem também os numerários. Os numerários são jovens que, de certa maneira, se entregam ao Opus Dei 100%. Com tudo o que tem, eles abrem mão de tudo. Se for um jovem de uma família rica, ele vai dar tudo o que tem para o Opus Dei. Então, tem numerários e numerárias, as mulheres. São recrutados pela sociedade civil, da mesma forma que a maçonaria recruta os seus integrantes. Tem observadores. Esses observadores, eles estão atentos aos perfis de cada pessoa. Se eles percebem que aquela pessoa, aquele jovem, tem potencial para servir ao Opus Dei de alguma maneira, ele vai ser convidado a fazer parte. E também tem os cooperadores Opus Dei. Quando o Zé Maria Escrivá de Balaguer foi canonizado, ou foi anunciada a sua canonização, a Madre Celina, que era superiora em Coimbra, ela mandou uma carta para o Opus Dei, felicitando a canonização de Zé Maria Escrivá de Balaguer e declarando-se cooperadoras do Opus Dei, não só ela, como todas as irmãs do convento, inclusive a irmã Lúcia. Eram cooperadoras do Opus Dei.
Então é preciso conhecer o poder do Opus Dei, a influência do Opus Dei, para a gente entender um pouquinho dessa história aqui, para a gente começar a entender um pouco dessa história. O Opus Dei tinha um projeto para o pós-salazarismo. Eles tinham interesse na queda de Salazar, eles tinham interesse na descolonização de Portugal, para que estendesse assim a sua rede de poder e influência. O mesmo interesse de Montini. O Montini era inimigo de Salazar. Tá confusa a história ou tá? Tá. Bom, aí nós entramos, né, na década de 50, às vésperas, né, da data de 1960. A irmã Lúcia, quando escreveu O Terceiro Segredo, ela recebeu uma ordem expressa de Nossa Senhora para escrever por fora do envelope, para ser aberto em 1960 pelo senhor patriarca de Lisboa ou pelo bispo de Leiria. Colocou um envelope, colocou a carta contendo o terceiro segredo dentro desse envelope. Esse envelope lacrado ficou em Leiria até 1957. Ele ficou de 1944 até 1957. Em 1957, o bispo de Leiria, Dom José Alves Corrêa da Silva, já estava doentado, ele achou por bem enviar para Lisboa. Por quê? Porque houve pressão do Vaticano, e o Vaticano queria esse terceiro segredo. Então, o bispo de Leiria envia para Lisboa no mês de fevereiro, e no mês de abril, o terceiro segredo chegou em Roma. E ficou guardado, esperando a data 1960, que era para ser aberto, né, o envelope. Então, 1957 já estava arquivado em Roma, esperando a data certa para ser aberto. Era o pontificado de Pio XII ainda. Bom, o bispo de Leiria, Dom José Alves Corrêa da Silva, morreria ainda este ano, 1957. E aí acontece a entrevista da irmã Lúcia, né, com o padre Agustín Fuentes, que era um padre mexicano, que vinha da diocese de Veracruz, no México, e ele era o postulador da causa de beatificação de Francisco e Jacinta Marto. Então ele foi a Coimbra ter um colóquio com a irmã Lúcia. E isso foi registrado, foi aprovado pela Diocese de Coimbra, teve um imprimatur da Diocese de Coimbra, e foi publicado no México. O problema é que essa entrevista do padre Agustín Fuentes com a irmã Lúcia diz coisas muito interessantes, que dão a entender que uma tragédia se aproximava nos anos 60. E aqui nós temos o primeiro problema, porque fica muito claro para nós que o terceiro segredo de Fátima está relacionado ao Concílio Vaticano II, simplesmente porque tinha uma data indicando quando deveria ser aberto o envelope, 1960. Ora, depois dessa entrevista, a Diocese de Coimbra, a chancelaria da Diocese de Coimbra, Opus Dei, emitiu uma nota desmentindo a entrevista, inclusive uma nota da própria irmã Lúcia. Foi publicado no jornal, mas esse documento, que teria sido escrito pela própria irmã Lúcia, nós não temos o manuscrito disso. O resultado é que, em 1960, o Vaticano proibiu a irmã Lúcia de dar qualquer tipo de entrevista. Proibiu a irmã Lúcia de ter encontro com quem quer que fosse, que não fosse parente consanguíneo dela e que não a conhecesse anteriormente a 1955. A partir daí, não se tem mais notícia da irmã Lúcia. Então, observem aqui. Só quem poderia falar com a irmã Lúcia eram parentes consanguíneos ou pessoas que a conheceram antes de 1955.
Daí para diante, mais ninguém, só os cardeais. Isso é um dado muito sério e muito importante. Tudo isso em função da entrevista que ela deu para o padre Agostinho Fuentes. Muito bem. 1967, o Papa Paulo VI resolve a Fátima. Agora, essa história é que é muito interessante, porque era a celebração do cinquentenário de Fátima, 1967. Inicialmente, as festividades estavam previstas em Fátima, mas o Papa Paulo VI não iria. Quem ia presidir as celebrações era o bispo de Fátima. Só que, no início de maio, o Papa Paulo VI manifestou o interesse de ir, e não só isso, exigiu a presença da irmã Lúcia. Agora, a partir daqui, nós estamos no campo da especulação, mas das possibilidades. Por quê? Porque poucos dias antes da chegada de Paulo VI a Fátima, e Paulo VI não foi a Lisboa, passou de direto, né? Não quis o encontro com o presidente Salazar, se declarou peregrino de Fátima. Mas 2 dias antes da chegada dele, o Zé Maria Escrivá de Balaguer foi para Coimbra ter um encontro com a irmã Lúcia. O que eu suponho? Que a irmã Lúcia foi avisada da vinda do Papa e que o Papa gostaria que ela estivesse presente com ele no palco, né? E ela se recusou. Só que a recusa da irmã Lúcia, diante de uma situação dessa, ia provocar uma situação complexa, complicada. Isso são suposições minhas. O bispo de Coimbra, não conseguindo convencê-la, manda uma carta para Zé Maria Escrivá de Balaguer. E isso explica o porquê ele foi para lá 2 dias antes. Então ele vai a Coimbra para tentar convencer a irmã Lúcia. E ela se recusa. Estamos no campo das possibilidades. E é aqui que vai entrar a falsa irmã Lúcia. A solução que encontraram foi colocar uma outra mulher no lugar dela. É absurdo isso? Não, não é absurdo. Nós estamos no ano de 1967. A cerimônia seria, né, para um público muito grande de peregrinos, que inclusive tinham viajado centenas e centenas de quilômetros para ver a irmã Lúcia, iam ficar muito frustrados, né, dela não aparecer. A solução era colocar uma pessoa vestindo o hábito carmelita só para essa situação. Ela seria usada apenas para isso. E, de fato, ela ficou apenas 3 minutos com Paulo VI, depois do que ela foi dispensada. E ela foi dispensada para nunca mais aparecer. E, de fato, foi assim. De 1967 até 1982, não se viu mais essa mulher. Agora, objeção. E a família? Ora, a irmã Lúcia, isso está registrado no livro do Savério Guetta, que também não é uma pessoa muito confiável, diga-se de passagem, mas tem documentação. Então, na documentação a gente pode se fiar. E coisa que quase ninguém sabe é que a irmã Lúcia sofria muito atentado. Por exemplo, ela recebeu uma carta com uma bomba e ela só não morreu porque ela abriu por cima com um abridor de cartas. Ela foi envenenada e ela só não morreu porque quem bebeu antes foi uma irmã de um café que ela recebeu de presente. Então, assim, muitas tentativas de assassinato da irmã Lúcia.
Agora, se coloque no lugar da família, das irmãs da irmã Lúcia. Recebem um comunicado oficial das autoridades de Coimbra, dizendo, olha, infelizmente nós não vamos poder colocar a irmã Lúcia lá. Nós recebemos uma ameaça, então é melhor que nesse momento a gente coloque uma outra pessoa. Ou eles poderiam também dizer que ela estava muito doente, não tinha condição de saúde de ir e que não poderia ficar a visita do Papa sem a presença dela, resolveram colocar outra pessoa. A família teria aceitado esse tipo de solicitação das autoridades? Eu penso que sim. Seria perfeitamente plausível, afinal de contas, como os familiares poderiam pensar nas consequências que isso ia ter depois? Porque, de fato, ao que parece, a ideia era usar a falsa irmã Lúcia naquele momento apenas. Só que, em 1981, o João Paulo II sofreu um atentado na Praça São Pedro, no dia 13 de maio. Isso fez com que ele quisesse ler O Segredo de Fátima. Pelo menos assim é relatado, né? E ele identificou-se, já que ele era o Papa, cujo objetivo era destruir o comunismo soviético, coisa que ele vai fazer, de fato ele vai fazer, junto com Reagan, Ronald Reagan, a Margaret Thatcher, o Solidariedade da Polônia, do Lech Wałęsa. O João Paulo II tem uma participação efetiva na queda do comunismo do leste europeu. Isso não se pode negar. Ele identificou-se como o Papa de Fátima. Então ele quis muito ver a irmã Lúcia. Percebe a situação? Os mestres do Opus Dei, que tinham colocado aquela mulher em 1967, se viram numa situação difícil. Por quê? Porque se eles colocassem a verdadeira irmã Lúcia agora para ter contato com o Papa João Paulo II, ia ficar patente que aquela mulher de 67 não era ela. Qual foi a solução? Trazer de novo a falsa. Então, esse é o típico caso de uma mentira que vai se tornando pior com o tempo. A tal ponto que depois fica difícil desfazer. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que não houve um plano, desde o princípio, para colocar uma outra mulher no lugar da irmã Lúcia. Isso foi uma coisa que aconteceu ocasionalmente e que depois se tornou uma necessidade. Então, em 1982, eles tiveram que trazer essa mulher de volta. As irmãs da irmã Lúcia já estavam muito idosas, né? Por exemplo, a Dona Maria dos Anjos faleceria 2 anos depois, em 1984, e a única que ficou viva por mais tempo foi a Carolina, da irmã mais velha, que morre em 93. Então, em 1982, a irmã Lúcia já, a outra, né? Ela vai ter esse encontro com João Paulo II. João Paulo II quis ir a Fátima, e nesse encontro ela entrega uma carta para ele. Essa carta só foi publicada em 2000, quando o Vaticano revelou o terceiro segredo. E essa carta, ela é falsa. É uma carta que não foi escrita pela irmã Lúcia. Não foi escrita pela verdadeira irmã Lúcia, pela análise, né, da caligrafia. Então, é uma carta que foi escrita por uma outra pessoa. E nessa carta diz coisas, né, bem interessantes também. Isso tudo vai estar publicado no livro. A ideia aqui era associar o terceiro segredo de Fátima a João Paulo II. Era fazer de João Paulo II o Papa de Fátima. De 1982 a 1989, nós vamos ter muita confusão nos meios fatimistas, dos apostolados de Fátima, exigindo a consagração da Rússia. O João Paulo II, ele vai fazer a consagração, mas não vai citar a Rússia. Em 1981, ele faz um ato. Em 1982, ele repete esse ato em Portugal, em Fátima.
Em 1984, na Praça de São Pedro, ele vai fazer a consagração, mas não vai citar a Rússia. Aí ficou a controvérsia. Foi consagrado ou não foi consagrado? A irmã Lúcia, a falsa, passou a ser a porta-voz, né, de Fátima, já que a outra, irmã Lúcia, permanecia viva, escondida. Só pouquíssimas pessoas poderiam falar com ela. Então, nós temos aqui um caso de duas pessoas como se fosse uma só. Quer dizer, enquanto a falsa aparecia publicamente, a verdadeira estava viva em algum lugar escondida, sendo usada suficientemente para assinar documentos para comprovar a autenticidade disso. Uma prova disso é a carta enviada ao padre Pascoal, Humberto Pascoal, quando ela diz que a consagração, por exemplo, feita pelo Papa Pio XII, não citou explicitamente a Rússia e deveria ter citado. Por que isso aconteceu? A irmã Lúcia, por influência do bispo de Gurza, que era o seu confessor, que pediu para que ela escrevesse para Pio XII, pedindo para ele fazer a consagração do mundo. Em 1942, era uma guerra mundial. E a irmã Lúcia, ela vai fazer essa carta, pedindo a consagração do mundo, mas fazendo menção explícita à Rússia. A irmã Lúcia sabia que essa carta não seria suficiente para provocar a conversão da Rússia, mas seria suficiente para antecipar o final da guerra, o que de fato acontece. Então, essa carta de 1980, assinada pela irmã Lúcia, quando ela diz isso, que a consagração feita por Pio XII era para ter citado explicitamente a consagração da Rússia, né? O nome Rússia é autêntica, o que para nós é uma prova de vida de que a irmã Lúcia, em 1980, estava viva. Agora, em 1989, tudo muda. E por que muda? Porque em 1989, na Polônia, o Partido Solidariedade vai alcançar a maioria, a tal ponto que vai conseguir que, novamente, se tenha um Senado na Polônia e votações. Em 1990, finalmente, o presidente comunista, o último presidente comunista, cai, renuncia por falta de força, de apoio político. E quem vai ser eleito presidente vai ser Lech Wałęsa, do Partido Solidariedade, que foi financiado por João Paulo II. Então aqui nós temos uma vitória de João Paulo II sobre o comunismo europeu. Porque a partir daí, como se fosse um castelo de cartas, todo o comunismo do leste europeu vai se desfazendo. Bom, quem viveu a época sabe, 1990, Muro de Berlim, e aí acaba a Cortina de Ferro. E foi a partir daqui que a irmã Lúcia, a outra irmã Lúcia, passa a dizer que a consagração de 1984 foi válida, que Nossa Senhora aceitou mesmo sem uma menção à Rússia. E acontece, em 1992, a famosa entrevista com Carlos Evaristo, que foi solicitada pelos cardeais, o cardeal da Índia, o cardeal Padiara, na qual estava presente também um padre brasileiro. E essa entrevista, o padre Grunier se queixou muito que ele não podia ir nessa entrevista, não deixaram ele ir. A irmã Lúcia, ela diz coisas assustadoras. Ela diz, por exemplo, que a consagração foi aceita por Nossa Senhora e que, por causa dessa consagração feita por João Paulo II, não teve a Terceira Guerra Mundial. Ela diz que Gorbachev foi um agente de Deus.
Então, ela diz uma sequência de coisas que deixaram todos, né? Ela disse, essa mulher não pode ser a irmã Lúcia. Não pode ser. Por quê? Porque ela contradizia tudo o que a irmã Lúcia tinha dito até 1960. Evidentemente, a partir daí passou a ter a suspeita de que havia uma outra mulher ocupando o lugar da irmã Lúcia. Mas, infelizmente, ninguém levou a história adiante. E por incrível que pareça, o Carlos Evaristo, que era uma pessoa de menor importância no Exército Azul, que é o grande apostolado de Fátima, é o Exército Azul, Blue Army, né, que hoje chama WAF, World Apostolate of Fátima. O Carlos Evaristo foi o único que quis fazer alguma coisa. Então ele manda uma carta para a chefatura de polícia em Portugal, dizendo, olha, essa mulher não é a irmã Lúcia. Se vocês podem, por favor, me ajudar, eu quero que vocês me indiquem um perito que seja capaz de me dizer com certeza. E eles indicaram o doutor Zugabi. O doutor Zugabi, que por acaso é outro, né, que está envolvido nessa história também. Mas isso aqui já é um outro, né, um outro parêntese aí, né. Bom, então era muito claro que aquela mulher que aparece nas entrevistas com o Carlos Evaristo não era a irmã Lúcia. No entanto, é essa mesma que apareceu em 67 com Paulo VI e daí para diante. Então ficou uma suspeita de que havia uma outra irmã Lúcia. No entanto, nunca se apurou isso, né? Porque todo o interesse dos apostolados de Fátima ficou concentrado na questão da consagração da Rússia. Nunca se importaram com a questão do Concílio Vaticano II. Para eles, o grande problema era o comunismo, não era o Concílio Vaticano II. Isso é um erro fatal. Porque se fosse assim, eles deveriam seguir o caminho do Blue Army, que pelo menos teve a coerência de dizer, bom, então João Paulo II é o Papa de Fátima. Quando foi revelado o segredo, em 2000, e o Vaticano deu aquela interpretação, feita pelo cardeal Sodano, que era Opus Dei também, de que o texto da visão que a Lúcia escreveu se referia ao que aconteceu na Praça São Pedro, no dia 13 de março de 1981. Ou seja, a profecia tinha se cumprido em João Paulo II. O Blue Army aderiu a isso, né? O Exército Azul aderiu a isso e se tornou, como prêmio, o apostolado oficial do Vaticano. O Fátima Center, do padre Gruner, não aceitou e passou a defender a tese de que há um quarto segredo, de que além daquele texto existia um outro, o que eu também não descarto. Eu também não descarto isso. Isso é reforçado pelo próprio Bertone. O cardeal Bertone vai à televisão para refutar o livro do Antônio Sotti, chamado O Quarto Segredo de Fátima. O Antônio Sotti vai alegar, né, que havia um outro documento, um outro envelope, com a parte que a irmã Lúcia explicava o sentido, o significado do texto da visão. O cardeal Bertone vai à televisão mostrar os envelopes. Então, primeiro ele mostra um envelope grande com o selo do bispo de Leiria, Dom José Alves Corrêa da Silva, e foi esse envelope que foi enviado para Lisboa contendo o terceiro segredo. Ele abre esse envelope e tira outro lá de dentro. Esse outro envelope é um envelope que não tem selo, não tem nada escrito. Ele abre, tira outro envelope lá de dentro. Esse envelope, sim, está com a caligrafia da irmã Lúcia, dizendo para ser aberto em 1960, e tem 3 selos. Ele abre esse envelope e de dentro dele ele tira um outro envelope, escrito a mesma coisa, com 3 selos também. E de dentro desse, finalmente, ele tira o terceiro segredo, numa única folha, dobrada em 4. Então, é uma folha só, que foi dobrada em 4. Mas é interessante, porque quando você lê o diário da irmã Lúcia, e aqui também
entra um dado novo na história. Aliás, são 3 dados novos que um historiador tem que considerar. A historiografia de Fátima, até 2000, ficou um tanto quanto caduca, porque não tinha esses 3 dados que nós temos agora. Primeiro deles, o segredo revelado em 2000. Nós temos o texto do segredo, que é um texto autêntico. Foi escrito pela irmã Lúcia. O outro dado é que tem um diário da irmã Lúcia que ninguém sabia. Então, em Coimbra, ficou registrado um diário de várias páginas da irmã Lúcia, contando muitos detalhes interessantes. Vai estar tudo no livro também. Esse diário foi publicado, parte dele, no livro publicado em 2013, pelo Carmelo de Coimbra, chamado Um Caminho sob o Olhar de Maria, que eu comprei lá em Coimbra. E o outro dado é que nós temos a certeza de que a mulher que aparece em 1967 não é a irmã Lúcia. Só que nesse diário da irmã Lúcia tem uma parte muito interessante, que é ela contando como foi que ela escreveu o segredo e como foi que ela fez para lacrar o envelope. Então ela foi pedir ajuda à sua superiora, foi pedir um lacre, um pedacinho de cera. E a superiora perguntou para quê? Ela não podia dizer, era segredo. Então ela disse que não precisava mais. Passado algum tempo, a superiora pediu para que ela queimasse alguns papéis que não serviam mais. E ela foi queimar e no meio dessa papeleira ela encontrou um pedacinho de lacre. E ela conta que esse pedacinho era tão pequeno que ela teve que usar um alicate para pegar ele pela pontinha do alicate, derreter e dar o selo. Mas o cardeal Bertone mostrou para nós 2 envelopes com 3 selos. Então eu não descarto a possibilidade de que haja um outro envelope. Bom, e finalmente o Fátima Center, através do Fátima Cruzada, que é a sua revista, né, oficial, admite que há uma outra irmã Lúcia. E admite também que a verdadeira irmã Lúcia esteve viva durante esse período todo. Quando foi que ela morreu? A gente não sabe. Eu acredito que ela morreu em 2001, a verdadeira. O Fátima Center agora admite que ela pode ter morrido em 89. Eu acredito que ela morreu em 2001, porque tem uma outra carta também, em 2001, que não foi negada pelo Vaticano, onde ela diz que aquela interpretação do segredo dada pelo Sodano é falsa. Então, essa carta aí não foi publicada, mas a notícia vazou, né, e deu uma correria para o Vaticano. Eles tiveram que mandar o Bertone de novo lá para conversar com ela. Uma falsa, né? Para dar um desmentido disso daí. Então, assim, tinham 2, entende? Uma escondida e de vez em quando dizia alguma coisa que vazava. E a outra aparecia publicamente, não muito, mas o suficiente, né? E o problema é que essa outra, ela vai ficar como a irmã Lúcia. Porque agora, né? Depois que morreu a última parente da irmã Lúcia, que a conhecia, que foi a dona Maria dos Anjos, essa que o irmão Plácido perguntou lá, né? Morreu com 102 anos, há 2 anos atrás, ou 3 anos atrás. Bom, de qualquer jeito, no ano seguinte, o Papa Francisco anunciou a abertura do processo de canonização da irmã Lúcia. Esperou a Maria dos Anjos morrer, né? Interessante, né? Por quê? Porque a Maria dos Anjos sabia. Então, aqui responde a pergunta do irmão Plácido. Ela sabia e mentia. Era mentira. Assim como a Maria do Fetal mentia também. A Maria do Fetal era outra parente dela, que durante os anos de 1982 até 1989 negava a consagração da Rússia. E, de repente, o padre Coelho diz isso, que por pressão do Vaticano, ela passou a dizer que a consagração tinha sido feita. E por que eles passaram a dizer que a consagração tinha sido feita? Porque tinha dado certo a política do João Paulo II. Então, era a prova, era um selo divino de que a política de João Paulo II era a vontade de Nossa Senhora. E a partir daí mudou o discurso, né?
consagração foi válida, João Paulo II é o Papa de Fátima, então construíram toda... E quem foi que construiu essa narrativa? Foi o Opus Dei. Então está no livro, está todas as conexões, né? Todas as conexões. Talvez não seja o suficiente, mas ao menos alguém tinha que começar a fazer esse trabalho, né? E não ficar se escondendo atrás da história de que isso aqui não significa nada. Como diz o Fátima Center hoje. Ah, tinha outra irmã Lúcia? Tinha, mas isso não muda nada. Mas como não muda? Isso muda muita coisa. É preciso investigar. E aí é que vai entrar o inquérito policial, né? O que nós estamos fazendo é mostrar a fraude. Agora, é preciso abrir um inquérito policial e levar isso adiante, como fez o Pietro Orlandi, no caso da irmã dele, da Emanuele Orlandi.